Olá! Como vai você? Sou eu, Gislaine Camilotti Meneguin, mais uma vez aqui dos estúdios Palavra Viva, entrando aí, pedindo permissão, claro, para entrar aí na sua casa. Muito feliz, ansiosa, com saudade. Semana passada não estive, mas fui muito bem representada. Foi um testemunho maravilhoso aqui já de público. Meu agradecimento a toda a produção do irmão João Paulo por essa ajuda que você sabe a importância de você ter estado aqui. Mas nessa noite, gente, eu já quero que você nesse início de programa já vai assim, já se contagiando como eu estou contagiada com a presença dessa grande cantora da música católica, que eu tenho o privilégio de ser amiga pessoal. Nós somos amigas sim, de trocar figurinhas, de ligar uma para outra amiga, não estou bem, e uma ajudar a outra, tanto na caminhada quanto na vida particular. E eu não poderia, assim, dar seguimento ao nosso programa sem que ela estivesse aqui, mesmo porque pela pandemia eu consegui que ela estivesse aqui uma data, porque quando é normal, Graciele, às vezes ela está aqui, vamos marcar um café? Ai, já acabei dizendo, amiga, vamos marcar um café? E ela já fala assim, amiga, eu tô aqui em Santa Catarina, em São Paulo, tô no estúdio, mas enfim, hoje meu coração se alegra em te receber, meu coração assim transborda de alegria, meu agradecimento, meu boa noite. Você sabe que a sua presença aqui para mim é muito importante. Imagina, eu que tô feliz, boa noite. Amiga, primeiro parabéns, parabéns, porque tô aqui orgulhosíssima de ver você fazendo isso. Nasceu para isso, né, gente? Posso dizer aqui de passagem que ela nasceu para apresentar mais um dom, além de tantos outros que você já tem. Obrigada pela comunidade Palavra Viva que me recebe, que eu amo tanto. A gente já estava aqui nos bastidores falando, né, que para mim é uma honra, e eu acho que todo mundo que passar aqui se sinta assim, vai se sentir honrado, porque nós temos vocês da Palavra Viva como exemplos para nossa evangelização. Então, assim, muito, muito obrigada. A noite promete, gente. Eu não disse que seria maravilhosamente. É a Graciele, cantora católica. Depois, assim, não é um programa de música, mas com certeza eu não vou perder a oportunidade de ouvir ela cantar um trechinho, nem se for na palhinha mesmo. Claro. E convido a você mesmo. A minha alegria é tão grande que me transborda mesmo. Mas corre lá nos seus contatos, no Facebook, no WhatsApp, da onde mais, amiga? No Instagram. Da Graciele, que ela vai deixar depois também. Isso, Graciele Oficial, já coloquei lá para todo mundo participar. Corre, participa, porque nós estamos aqui para falar com você também. Nessa noite, o nosso papo de fé com a Graciele. Graciele, a gente conhece a história dela, é uma menina que nasceu cantando na igreja e no período determinado momento é o testemunho, um dos carros-chefes dela que te lançou, vamos dizer assim, no meio católico, além de um dom extraordinário que quem conhece sabe, e quem não conhece vale a pena conhecer. Não estou aqui tricotando, mas eu sou suspeita a falar dela, ela sabe disso, e vocês que me conhecem também. Mas a gente sabe que a história dela nasceu na música, cantando na missa, e de um determinado momento teve uma decepção, uma frustração, que ali houve um momento que precisou conceder o perdão, né? E a partir daí começou a sua caminhada. Antes de você falar um pouco da Graciele hoje, mãe, produtora, mãe que viaja, missionária, fala um pouquinho pra gente, assim, apesar de eu já ter adiantado um pouquinho, mas como é Graciele, assim, a partir desse contexto que eu acabei de mencionar? Então, na verdade, você resumiu muito bem, né, o começo aí, o meio, e o fim é o que eu vivo hoje, né? Eu comecei realmente muito cedo, com 5 anos de idade, eu fui introduzida à música já católica, né? Eu digo que eu ali, com 5 anos de idade, eu sem imaginar o que eu viria viver no futuro, né? A partir do meu pai, né? Fui levada por ele. Ele me introduziu ali, percebeu que eu tinha esse dom, porque ele é músico. Ele percebeu que eu tinha esse dom, me levou para cantar, e eu sou muito grata, né, a isso, porque com certeza esse início fez toda a diferença,
para viver o que eu vivo hoje, né? E nesse percurso, né, eu fui crescendo, as coisas foram acontecendo, eu comecei cantando com ele, fui crescendo com ele, num determinado momento eu comecei a passear ali entre os jovens, entre os corais, né, da minha época, então eu pude participar de todos os movimentos conforme a minha idade, mas realmente teve um momento ali chave na minha adolescência, ali começando a juventude, em que eu vivi essa decepção. Com ele mesmo, né? Com o meu pai, para quem conhece meu testemunho sabe, eu conto sobre o que aconteceu comigo, dele ter saído ali da igreja, né? Ali daquele momento, ido para outra religião. Mas assim, eu digo que tudo isso que eu vivi, essa decepção, esse ter que tomar a decisão, porque o perdão, ele é uma decisão. Ele não é um sentimento, ele é uma decisão. Você toma, ou você toma a decisão de perdoar, ou você decide não perdoar. Né? Não existe um meio termo. Sim. Não dá para você viver achando, eu perdoei sim, mas você carrega consigo um ódio, ou você paralisa tudo que você está fazendo. Então eu acredito que eu fui tomando essas decisões. Hoje, com a maturidade, com 33 anos, mãe de 2 crianças, esposa há quase 15 anos, faço agora em setembro. 15 anos de casado, tô ficando velha! Eu faço 24 agora, dia 30, querida. Amiga, então, 33 anos e quase 15. Também. É decisão. Também. Exatamente, estamos aí na Semana da Família, né? Sim. Encerrando aí quase a Semana da Família. E acho muito importante a gente poder falar disso. Então, assim, hoje com a maturidade eu entendo que tudo que eu vivi me tornou o que eu sou hoje. Foi sabe? A sua base. A minha base. Então, hoje eu consigo olhar para as tristezas, decepções, frustrações com uma bagagem para viver o que eu vivo hoje, poder ser a mãe que pode olhar para o filho e dizer, olha, vai acontecer as decepções, mas você vai conseguir passar por elas, Sim. né? Então, eu acho que a nossa história, ela constrói o que a gente é no dia atual. Porque mais do que falar, eu ouvir falar, é você falar daquilo que você viveu. Que é o testemunho, Sim. né? E o que edifica a vida de alguém? O seu testemunho. Por isso que eu digo para os meus seguidores, né, para as pessoas que me acompanham, quando eu encontro ou que eu tenho oportunidade de dizer, conte o teu testemunho. Às vezes as pessoas têm vergonha, acham que fica a cargo de nós, missionários, ou de quem tem o microfone na mão. Não, o testemunho é teu. O seu testemunho, ele vai edificar outra pessoa. Mas o meu testemunho não é tão... Eu também pensava isso. Gi, para você ter ideia, quando eu fui convidada para contar o meu testemunho pela primeira vez, eu disse não. Eu não queria a princípio, porque eu tinha muito medo do que as pessoas poderiam pensar. A reação Exatamente. Das pessoas, né? Até porque muitas coisas do meu testemunho eu vivi no silêncio. Né? Eu não compartilhava, eu não falava do meu sofrimento. Porque muitas vezes, Gra, pela gente fazer parte da igreja, como você acabou de relatar, a gente tem aquela cobrança, o que vão dizer, o que vão achar, e a gente acaba se prendendo, seria isso? Exatamente, você falou tudo. A gente às vezes tem vergonha da nossa própria história, né? E é a nossa história, a gente não tem que ter vergonha dela, Sim. né? Então, eu quando eu recebi o convite, que foi inclusive no PHN, né, que eu contei a primeira vez, depois eu voltei a convite deles uma segunda vez para contar, porque foi tão bonito o que aconteceu, foi libertador. Né? Eu contei lá pela primeira vez e comecei a viajar o Brasil com as minhas missões, eu já fazia minha missão, mas daí as pessoas queriam que eu fosse contar, falar sobre aquilo que eu tinha vivido, e depois eu pude voltar para dizer o que aconteceu depois, né, da primeira vez que eu tinha ido lá. E realmente foi libertador, e não só ver o que o meu testemunho poderia trazer para a vida das pessoas, porque a gente vai recebendo retorno, você Sim, sabe disso, sim. Mas o que foi para mim. Porque o testemunho é algo que eu carrego comigo, que eu tenho muito claro. O testemunho, ele não para no acontecido. Eu vivi a frustração, eu superei a frustração e acabou ali, nem sempre.
talvez aquilo que você viveu, você precisa ir trazendo e crescendo e amadurecendo. Então eu digo assim, que o perdão que eu vivi naquela época, eu vivo e trago e amadureço ele até hoje, porque é algo que faz parte da minha vida, da minha história. Então, assim, é muito importante a gente testemunhar, sim, falar da nossa vida e da nossa história e não ter vergonha, porque cada vez que eu conto o meu testemunho, eu faço um compromisso com você. Cada vez que eu conto, é um compromisso que eu faço com você, de permanecer nele, de permanecer, de poder continuar a testemunhar. E é isso que eu tenho assim para mim, que o meu testemunho, aquilo que eu vivi e as outras coisas que eu vivi na minha vida fazem, é o impacto, né, que traz na minha história. Meu Deus, gente, eu acho que nós já vamos ter que deixar aqui no ar um comprometimento com ela para ela voltar, porque um programa vai ser muito pouco. Mas a Gra é essa pessoa maravilhosa, ainda eu costumo dizer assim que o que nos aproxima muitas vezes é essa afinidade que nós temos de ser a gente mesmo, né? Exatamente. E a Gra, eu posso dizer que ela no palco, possa ser, aonde ela esteja, ela é isso que a gente vê fora dos palcos, dos holofotes, da mídia em si. Para você que não sabe, entra lá, fala de novo o seu contato. É Graciele Oficial. Ai, a diferença é que para ficar mais chique eu coloquei 2 L's. Igual o meu também. O meu eu descobri essa semana que eu dava o endereço e a turma, mas eu não acho. Aí minha filha foi dizer, mãe, é porque você tem 2T. Eu não sei se é 2T ou 2I. Aí tem que falar. Então é Graciele com 2 L's Oficial, todas as redes sociais, do Instagram ao YouTube. Nossa, tem tanta coisa para falar com ela, mas desse relato inicial do começo dessa missão. Lembrando que a Gra também o ministério é de retiros, né? Porque ela já foi lá no Dunga, mas a Gra é menina que a gente conheceu nos retiros, a gente muitas vezes... Ela já foi ver eu cantar, gente, olha que absurdo, sim, né? E aí ela deu seguimento nos retiros. Isso foi bom para você como aprendizado? Nossa. Como esse início, porque logo você se casou, né? Eu lembro que bem sim. assim... Na verdade, é que nem eu tô te falando, a minha história é o que me forma e me faz ser o que eu sou hoje, né? E eu acho que eu tenho tanto orgulho de tudo que eu vivi. Eu tenho 33 anos, eu comecei a viajar com a renovação, eu gosto de dizer assim, porque foi assim, com 15 anos de idade. Eu nem namorava o meu esposo, a gente cantávamos juntos e um dia precisou, né, claro que tudo é obra de Deus, né, precisou de um ministério de urgência numa cidade vizinha. E nos chamaram para cantar, e nós fomos. Nós não sabíamos como que era, nós já tínhamos participado, sim, de um retiro da Renovação Carismática, que foi onde eu tive meu encontro pessoal, né, que eu entendi qual era o movimento, como que, né, tudo acontecia, e me apaixonei imediatamente pela renovação. E depois, então, nós fomos convidados, e nós nunca mais saímos do movimento naquele período. E nós viajamos por quase 12 anos, né, com um casal que vocês, muitos que nos acompanham de Cianorte conhecem, que é o Jair José e a Lucinda, que hoje, né, além de tudo, eles são padrinhos meus de casamento, padrinhos de consagração do meu filho mais velho, e realmente foi ali a minha base de tudo, né? Ali foi aonde eu conheci, ouvi falar sobre João Camelote, sobre a Gi, foi aonde eu conheci, então eu queria ver, eu queria saber quem era, e eu sempre fui muito assim, de prestar atenção, de aprender mesmo. Eu acho que quem veio antes tem muito a me ensinar e quem veio depois também, mas a gente tem que ter esse respeito. Então, assim, essa bagagem que eu trago, né? Hoje, com o meu trabalho, não posso mentir que a gente abriu muito. Então, hoje eu sou campista, né? Eu faço parte do movimento, sim, dos campistas, mas a minha essência é renovação carismática, eu sou carismática, né? Mas hoje a gente trabalha ali onde a igreja precisa, onde nós somos convidados, nós vamos e nós fazemos com muito amor, mas eu sempre entro dizendo, a minha base, a minha escola foi a renovação carismática, foi vocês, foi todo mundo. Foi o berço, a renovação realmente foi uma explosão, né? E
e ela tá aí, a gente não tem nem o que falar, que todos nós, todos os movimentos, assim, hoje é consequência da renovação. Mas, Gra, aí veio, porque senão, se a gente for adentrar aqui, meu Deus, é muita coisa para te perguntar. E eu queria saber, assim, também um pouquinho, assim, tá, falamos um pouco dos retiros, e aí eu acredito, assim, que os retiros da renovação carismática, querendo ou não, nos ensina a nos desprendermos de nós mesmos para o que a gente está fazendo, a chamada missão, a chamada ir evangelizar. Porque as pessoas muitas vezes nos olham e falam, nossa, queria ter uma família dessa, que nem, né, a família de marido, esposa. Mas antes de nós adentrarmos de hoje a cantora Graciele, tudo que você é e representa na música católica, todas as experiências daquela frustração, daquela decisão, aquela opção em perdoar, depois a opção em formar a família, a opção de atender o chamado de Deus nasceu, mas eu queria que você dissesse assim, como que é um pouco da família, né? Você começou falando do Gil, que o Gil nada mais marido, mil e uma utilidade. Bombril. É marido, é produtor, é a base, agora ele tá de babá, pra vocês terem uma ideia, porque, como ela disse, tem 2 filhos, e a Maria é recente que eu digo 3 anos. 2 anos. 2 anos. 2 anos. Então, precisa de um cuidado especial. E como que, assim, a partir que a missão influenciou também vocês nessa decisão do matrimônio? Como você bem disse, a gente está na Semana da Família, nós precisamos, como missionário, você principalmente influente, mais diretamente, porque eu acabei ficando um pouco mais, eu penso que para cada um Deus deu um dom. Exatamente. A gente conversa muito sobre isso, ela fala, Gi, você tem que ir, eu te vejo, eu falei assim, não, mas eu me vejo mais retraída, eu gosto de ir ver ela cantar, tantos outros que a gente tem aquela amizade, mas eu não me vejo como vocês, eu me vejo assim como a gente dando um suporte aqui, igual hoje aqui apresentando, dando suporte pro pai, mas aqui não assim. E como que foi essa decisão desse chamado à vocação matrimonial junto com a missão? E antes de falar, eu preciso muito falar isso para você, porque esse momento, e a gente sabe que depois muitas outras pessoas vão assistir e vão compartilhar, e eu sei que muitos irmãos da missão, cantores, pessoas que têm esse sonho de cantar, vai nos ver, estão nos vendo. Então, assim, antes de tudo, eu quero muito dizer para você, Gi, é muito bonito e muito louvável você entender o teu chamado. Para começo de tudo, eu eu tenho certeza que esse é, assim, o que você tem, eu e você precisamos ter muito certo na nossa mente. Por que eu estou dizendo isso? Porque o que você disse, que Deus tem um chamado para cada um. E é exatamente isso. Muitas vezes nós começamos porque nós vemos o chamado do outro e queremos o chamado do outro. Ver você dizer, eu gosto e me sinto bem indo vê-la, né? E agora estou aqui servindo aonde Deus me pediu. Gente, esse é o resumo do que é ser um missionário. É você entender qual é o teu chamado. Deus tem um chamado para você, particular. O teu chamado não é o chamado do outro. Então, eu creio assim que esse foi o princípio. Porque no meu caso, eu demorei até, eu falo que eu posso dizer que eu demorei para gravar o primeiro CD, mediante a tanto convite, a tanta gente dizendo grava, faz, apoio que eu tinha, e eu sempre tinha aquela coisa assim, ai meu Deus, porque eu sabia da responsabilidade. Então, assim, no meu matrimônio foi a mesma coisa. O caminho que eu e o Gil traçamos, talvez seja por isso que as pessoas têm esse carinho tão grande por nós, porque nós começamos, como eu disse, com 15 anos eu ainda não namorava, aí começamos a namorar dentro da renovação, fizemos um caminho de namoro por 6 anos, foi difícil, teve as complicações, mas namoramos. Mas a gente já tinha esse sonho, né? Eu tinha o sonho de casar, eu sempre tive o sonho de casar, de ser mãe, de ter uma família. Ele também foi criando e tendo esse sonho junto comigo, então foi tudo muito assim do nosso coração. Mas essa junção da missão, a missão sempre fez parte da minha história do Gil.
Eu acho que o que nos envolve é o amor. Nós temos um amor gigante pelo nosso matrimônio e pela missão. Claro que eu estou dizendo aqui do nosso amor, mas isso não tira a dificuldade. Do nosso matrimônio, nós somos casais com o mesmo problema. Eu tenho os mesmos problemas que você em casa, enfim. Mas eu vejo isso e a gente fala sobre isso. Porque às vezes quando a gente está no auge de algum problema, até discutindo, eu sempre falo assim para ele, amor, o mais incrível é que a gente não vai desistir, né? Então, assim, eu pus isso no meu coração, não vou nem dizer na minha cabeça. Eu coloquei algo no meu coração assim, Gi, isso é uma particularidade que eu nunca falei. É algo que eu fixei para mim, assim, é o meu foco. Nunca desistir. Isso é algo pessoal meu. Sim. Então, esse é o meu diálogo com Deus. Então, esses dias eu falava isso para uma pessoa, uma amiga. Eu dizia para ela, olha, eu estou vivendo um momento agora na pandemia que eu realmente confesso que todos os planos, porque claro, a gente também tem a parte artística, né? O Gil é realmente meu empresário, é ele que foca tudo, é ele que monta tudo que você vê, passou por ele. O sonho começa comigo, mas daí eu jogo para ele e ele faz acontecer. E assim, a gente planeja muita coisa. E a única coisa que nós nunca planejamos foi parar. Parar, assim, de não poder ir para a missão, né? E aí eu fico vendo assim tudo isso que a gente está vivendo, aquela loucura lá no começo, quando ele olhou para mim e falou, amor, tudo que você tinha caiu, a sua agenda não existe mais, nós não vamos viajar e nós não sabemos quando vai voltar. E aí eu por um momento chorei, eu fui rezar, eu fui pensar, meu Deus, o que está acontecendo? Mas daí logo eu trouxe isso para mim, não vou desistir. Se eu não desistir até aqui, eu não vou desistir agora. E aí foi quando eu comecei as minhas lives. Que quem me acompanha sabe que eu faço às 23 horas. Por que às 23 horas? Porque é o único horário que eu e o Gil conseguimos sentar que a Maria está dormindo. Por que da live só inspirações? Porque eu queria trazer para as pessoas as minhas referências, as pessoas que me inspiram. E aí eu descobri um jeito de evangelizar dentro de casa. Então, assim, e aí eu fui trazendo, ontem mesmo eu fazia um grupo de oração de dentro da minha casa para uma paróquia, e eu dizia justamente isso. Eu trouxe tudo que eu vivi até hoje. Tudo isso que você me perguntou das experiências, tudo eu trouxe para dentro da minha casa. Então, hoje, os meus filhos me veem fazendo grupo de oração. O que eu faço no palco, eles me veem fazendo dentro de casa. Eles precisam ceder o quarto para eu fazer uma live, para eu gravar uma música, para eu fazer um material para televisão. Então, assim, tudo a gente trouxe para dentro de casa. Então, o que eu posso dizer é que o que me move, o que me fez querer ter um matrimônio, querer ter uma família, querer ter essa vida ministerial é o amor que eu tenho por tudo isso e a vontade que eu tenho de não desistir. Meu Deus, nós estamos falando com a Graciele, a cantora. Quero convidar você a ir lá seguir o Só Inspirações, as lives dela, é maravilhosa. Tenha tido a oportunidade de acompanhar também. Tudo que eu disser da Gra é suspeito. Então, eu vou deixar que você vá, que você acompanhe, entre no perfil dela, enfim, veja tudo que ela tem de material lá e depois você me fala se eu estou certa disso. Enquanto a Gra toma um pouquinho de água na nossa super caneca Papo de Fé, quero convidar você, meu amigo, minha amiga que está aí nos vendo. Você sabe que o tempo que nós estamos vivendo não é diferente para a comunidade Palavra Viva, mas você pode diretamente nos ajudar e fazer com momentos como esse, de partilha, de amizade. Esse é o objetivo do nosso programa, trazer aquilo que o João Paulo dizia lá no segundo programa. Por que não trazer os amigos para a gente partilhar? Uns vão para cerveja, outros vão para baile. Nós trazemos nossos amigos para a gente partilhar esse momento de fé. Aqui a gente tem que pincelar um pouquinho, porque o horário é rápido, mas tem muito conteúdo, né? Quando ela fala questão de família, ela viveu um outro momento maravilhoso, assim,
que de uma perca ela conseguiu usar dessa perca para não desistir e alavancar nosso ministério. E aí onde veio a Maria, e da Maria ela teve uma experiência maravilhosa com Nossa Senhora, que eu não vou contar, você vai ter que entrar lá nos meios dela lá para você ver, mas para você ficar curioso. E a partir disso nasceu uma linda, como ela relatou, que ela foi no PHN, a gente sabe que ela é próxima, é comadre, que tudo, gente. Do nosso grande amigo e querido, uma pessoa assim de uma simpatia, de uma humildade também espetacular, que eu deixo aqui sempre o Dunga lá para nós em casa, é a nossa referência também. E a partir dessa dor, desse não desistir, de não se entregar, ela conseguiu hoje ter esse fruto, e a partir desse fruto da Maria, ela ter também esse privilégio de ter um amigo tão especial e profundo. Mas eu quero que você nos ajude a levar histórias como a Gra para tantos lugares. Que jeito? E liga lá no nosso escritório, o Alexandre vai pôr nosso WhatsApp, entra pelos meios de comunicações também, você consegue assim fazer com que essa obra chegue em lugares que você e que nem nós não temos dimensão, que com certeza tem chego, e a nossa aqui gratidão eterna, porque a gente tem visto também já como que você abraça com a gente os nossos projetos, a gente enfia a cara e você conosco nos abraça e caminha conosco, a nossa gratidão. Então, entra lá se tornando um sócio, adquirindo os nossos produtos e fazendo com momentos como estes, gratificantes, possam chegar em tantos lugares que pessoas como eu e como a Gra não tem noção que vai, mas através desse papo de fé, com certeza, muitos corações serão agraciados nessa noite. Bom, gente, eu quero agora que a Gra fale pra gente, assim, talvez nem ela tenha noção, talvez quem teria que dizer isso seria pessoas como eu, mas eu digo tanto isso para ela, que eu sou fã dela, ela fala, eu não acredito, eu falei, você não tem noção. Eu sou fã e quando eu sei que ela está na região, a gente não mede esforço e ela sabe disso, a gente vai nos eventos dela, vou lá, gosto de ficar lá na primeira cadeira. Ela é muito especial no palco, porque não é à toa que Deus chamou ela. Mas como eu não sou entrevistada para falar, eu quero que ela partilhe então com a gente disso tudo, que as suas renúncias, as suas dores, a sua decisão, a sua entrega, porque diga-se de passagem também que as pessoas muitas vezes, eu posso dizer por conhecimento de causa, ver palco, multidão, ver pessoas ali, nossa, CD, missão, viajar, pensa que isso é maravilhoso. Não que não seja, não que não tenha os benefícios, mas quanta renúncia. E é por isso que, nossa, você assim tá resumindo perfeitamente. Brilhante. É porque eu conheço Não, você. brilhante, brilhante. Você tá definindo muito bem o que é, até porque você sabe, né? Conhecimento de causa, você viveu a missão, você viajou quantos anos, né? Então você sabe disso. E é por isso que eu retomo aquilo que eu disse, que você foi brilhante quando falou da sua missão, que se sente feliz de ir lá e ver e saber qual é o teu chamado. E é por isso que eu digo que Deus tem um chamado para cada um, né? E a importância da gente saber, porque quando eu assumo o meu chamado, aquilo que Deus tem para mim, para a minha vida, seja pequeno, seja médio, seja muito grande, né? Isso cabe a Deus definir o tamanho que vai ser. A nossa vocação, a nossa missão é o chamado. Por isso, missionário. O que é o missionário? É você estar a serviço. Então, eu ir aonde eu for chamada, aonde for da vontade de Deus que eu esteja. E para você fazer isso, você precisa renunciar a muita coisa. Só que aí que está o segredo. Se você assumiu o seu chamado e faz aquilo que é a tua vocação, mesmo na renúncia, você irá feliz. Então, quando eu estou no palco, eu estou feliz. Quando eu estou viajando, sem dormir, como nós já fizemos tantas vezes, virando noite, indo de um evento para o outro, e eu subo no palco feliz e eu sorrio para as pessoas, eu atendo, é porque ali, naquele momento, eu estou fazendo o que eu mais amo fazer.
que é o meu chamado, né? Que é o que Deus me confiou. Deus confiou uma missão para mim, né? E eu preciso fazer aquilo, e aquilo me faz feliz, né? Mas a renúncia dói, né? Eu tenho assim comigo, o Gil até às vezes brinca comigo, porque todas as vezes que eu tenho que deixar os meus filhos com a minha sogra, eu saio de lá com um bico desse tamanho. Eu entro no carro assim, com um bicão, porque é muito doído deixar. As pessoas às vezes não imaginam. Claro que, você tá deixando ali. Gente, é muito sofrido. Para mim é muito sofrido. E às vezes as pessoas nem imaginam, porque me vê brincando. Mas assim, com a Maria agora, que eu precisei viver tudo de novo, né? Porque o Murilo já vai fazer 10 anos. Então eu já tinha... Eles vão crescendo, a gente vai sofrendo um pouquinho menos. Aí eu precisei voltar de novo com a Maria Júlia, de deixá-la, eu carreguei ela por 1 ano, mas depois eu já comecei a deixar. E aí cada vez que eu tenho que deixar, o meu coração parte. Cada vez que eu saio, já teve vezes de eu ficar 15 dias fora. E no último dia eu chorar assim... a tarde toda antes do evento, porque eu já não estava aguentando mais de vontade de voltar para casa, de saudade. Mas o que nos faz subir com alegria, que é isso que você diz, nossa, no palco, com alegria, na missão, é porque a gente sabe que a gente está fazendo o nosso chamado. E assim, algo que eu tenho trazido para a minha vida é o que eu vou deixar, o que eu vou deixar para os meus filhos, para as pessoas que me acompanham, para as pessoas que se inspiram em mim. Então eu preciso pensar nisso, né? E esse legado, né, é o que eu quero deixar para os meus filhos. Eu quero que eles vivam a palavra de Deus, aonde diz que eu preciso amar Deus mais do que os meus próprios filhos, do que os meus próprios pais. Então o que me move ir e renunciar é essa palavra. Quando Deus pede, me ame mais do que os seus próprios filhos. E Deus sempre dá o retorno, né? Só a alegria de vê-los crescendo em graça, em estatura. A gente vê nos stories dela, a menina, oi gente! Enfim. É uma gracinha. Ela é. Menina, né? Eu tenho uma Ana Laurinha, né? Que é eu em vida. Mas, Gra, assim, já partindo para o final do nosso programa, que vocês não sabem, é aquilo que eu falo. E a gente é transparente, mas a Gra, para que está aqui hoje, ela está sob prescrição médica, porque ama mesmo, é aquilo que ela, tudo essa verdade que ela está dizendo, eu sou testemunha, e ela falou, Gi, eu vou porque eu te amo e porque é para vocês, mas ela está sob prescrição médica, ela está medicada, ela não pode se ausentar, se o médico dela estiver vendo, ó, o senhor perdoe, vê se vira com Jesus, a médica, na verdade. Mas partindo assim para o final do nosso programa, gostaria assim que você dissesse para a gente, assim, a gente falou muito da renúncia, eu quis frisar muito isso, Gra, porque a gente vê uma Graciele, como você acabou de relatar, assim, em palco, missionária, mas a gente sabe que essa missão também nos dá, assim, uma segurança, uma maturidade, um retorno, podemos assim dizer. Eu gostaria, assim, que para a gente ir fechando o pensamento, porque, claro, assim, esse programa a gente termina sempre com uma oração, você vai dirigir uma oração àqueles que nos veem, e compartilha com a gente esse momento, mas você não pode deixar de terminar o programa com aquilo que melhor Deus fez e é o teu chamado. Mas, assim, eu sei, assim, que talvez, igual eu já relatei também aqui, que hoje ter o privilégio, né, como você tem, de ser comadre do Dunga, de ter já sido abençoado pelas mãos de Padre Marcelo, ter cantado com a Adriana, com a Poli, enfim, todo esse meio católico nosso, que eu acredito que já seja assim um retorno daquilo que você tem desempenhado nessa missão, mas mais do que isso, eu sei que isso é no mundo matéria, mas relata pra gente os benefícios, literalmente dizendo que a missão traz, porque Deus é nas mínimas coisas. Fala para que as pessoas entendam por quê, porque humanamente não tem explicação. Olha, é incrível assim a sua pergunta, porque acho que ninguém nunca perguntou dessa forma.
Gente, hoje eu tô aqui babando, vai ficar eu e ela, eu babando pra ela babando pra mim. Não. Porque realmente, assim, essa pergunta, eu respondi a ela sem ser perguntada ontem, né, quando eu ministrava e dizia que o que me mantém de pé nesse momento que nós estamos vivendo, quase 5 meses parados, né, vivendo a nossa missão de casa, é o que eu vivi todos os anos, né? Então, tudo que eu vivi é o que me formou e o que eu recebo hoje. E assim, é tão bonito isso, pensar, porque eu paro para pensar nisso. Uma vez eu dei uma palestra onde eu falava de sonhos e metas. E quando eu comecei no meu primeiro CD, eu tinha um hábito de todos os anos fazer uma lista. E nessa lista, sabe aquela lista de ano que você coloca as metas e sonhos? E aí ali eu colocava, nossa, quando eu lembro disso, eu fico muito emocionada, porque eu colocava tudo, assim, nos mínimos detalhes. Aonde eu queria ser entrevistado, o programa que eu queria ir, o show que eu queria fazer. Para você ter ideia, algo muito particular, eu coloquei lá que eu tinha o sonho de cantar o hino nacional num lugar massa. Olha só, isso é coisa minha. Por quê? Não me pergunte, eu não vou saber responder. Mas eu coloquei lá muitos anos atrás, que eu tinha esse sonho de cantar o hino nacional num lugar assim muito legal. Enfim, coloquei os programas que eu tinha o sonho de ir, o lugar que eu queria cantar, com quem, parará, parará, tá, coloquei tudo. E aí foi passando os anos e demorou muitos anos para tudo acontecer. Só que hoje, todas as listas, elas se esgotou. Eu realizei todos os pedidos e metas que eu tinha lá. E claro que eu posso te dizer que muito mais. Muito mais. Então, assim, coisas que eu jamais imaginei, né? Que eu poderia ficar aqui a noite inteira te falando, olha, eu realizei esse sonho, inclusive o do hino nacional. E o do hino nacional, ele é muito marcante para mim, porque eu fui convidada para cantar o hino nacional no Raléu de Maringá, que é um lugar onde eu estou há vários anos, que eu faço show, que era um dos meus sonhos, Sim. né? E que hoje eu sou convidada a estar todos os anos, eu tenho uma relação com o Raléu Maringá. E um desses anos eu fui convidada para cantar o hino nacional, porque era o ano que estava querendo ser aprovada a lei do aborto no Brasil. E o bispo, né, o Dom Anuar, queria que nós cantássemos, ligou para mim, o pessoal do Raléu, você canta, e eu sempre sou assim, tudo é sim, eu não sei falar não. Canto, eu estava vindo de outra missão e tal, e aí cantei meio que na capela. Só que o que ninguém sabia, e que muitos não sabem até hoje, é que na hora que eu estava cantando naquele dia, eu estava vindo de um outro evento onde eu tinha tido um sangramento, que é o sangramento que me levou a perder a minha gestação. Então eu cantei o hino nacional, realizei um sonho por uma causa nobre, que era pelo não ao aborto, e naquele momento eu estava vivendo um momento de dor na minha vida. Porque eu fui para aquele Raléu dizendo assim, Senhor, eu vou, porque eu podia não ir, eu tinha direito de não ir, eu estava ali, eu tive o sangramento uma noite antes e tudo mais, mas aí o sangramento cessou, eu resolvi ir, né? E eu podia não ter ido, mas eu falei, não, eu vou, porque o Senhor me convidou a estar lá e as pessoas estão me esperando, então eu vou e Deus vai me dar a força necessária. Então, assim, são coisas, como você disse, que são materiais, digamos assim, né? Que eram sonhos no papel, né? Mas que isso transforma em espiritual. É impossível não transformar em espiritual. Então, o que é importante a gente saber que aquilo que a palavra de Deus diz, né? Que não adianta nada o exercício da missão ou o sim sem a obra, né? Então, tudo isso que a gente faz, as obras, elas vão se transformando em espiritual, em bagagem emocional, para que a gente possa viver o que a gente tem para viver. Porque não é porque eu estou na missão ou que eu estou a serviço, você que trabalha na tua paróquia não vai viver provação. Sim. Pelo contrário. Mas a diferença é que viver a provação com Deus ao lado é diferente. Sim. A gente supera, a gente passa por ela e vira testemunho. Então, assim, o que eu vivi tudo
com certeza transformou em espiritual e é o que me dá força. E eu tenho 3 palavras, né, que eu tenho usado nessa pandemia, que virou assim algo muito forte, que é o crer, o confiar e o esperar, né? Então eu acho que essa é a prática espiritual que a gente precisa, né? Que é o crer sempre, o esperar sempre e o confiar sempre em Deus. E fica aí então a dica da Graciele, essa pessoa incrível que nessa noite veio aqui partilhar com a gente nesse Papo de Fé. Imagine você se não tivesse assistindo o Papo de Fé, você não ia saber disso dela. Só quem participa aqui do Papo de Fé que consegue tirar essas preciosidades da cantora Graciele. Mas agora, Gra, antes de você se despedir, como eu bem disse, porque nós precisamos, senão você levar a advertência da médica dela e do marido dela também, que as crianças devem estar virando lá o carro de ponta cabeça aqui. Mas enfim, queria que você dirigisse assim a Deus uma oração por aqueles que conosco têm acreditado na nossa missão, têm sonhado os sonhos de Deus com a gente, porque nada disso é possível a gente querer, acreditar, confiar e esperar se a gente não tivesse a certeza que lá tem um povo que espera da gente. E é esse mesmo povo que se torna combustível, porque quando a gente lembra que a gente é referência, que tem pessoas que precisam daquilo que a gente tem de melhor, vai fazer diferença, a gente respira fundo, toma um remedinho a mais e fala para a amiga, Gi, eu vou, pode me esperar, não vou cancelar, né? Porque quando eu soube dela, mandei uma mensagem, daí, tá tudo bem, você foi no médico? Ela falou, Gi, fui, me explicou por sermos amigas pessoais, ela me detalhou a situação dela, mas eu falei, e daí, amiga, se você quiser, eu dou um jeito. Ela falou, não, eu vou lá. Então, você que nesse momento procure esse auxílio de Deus, fale com Ele por aqueles que nos veem, que nos ouvem, e depois você vai se despedir e você vai terminar com a música. Bom, o que eu posso falar e dirigir para você nessa noite, eu acho que é um mês muito especial, é o mês da vocação, é a Semana da Família. Então eu tenho certeza que você está aí com a tua família nos assistindo, da onde você estiver, se você estiver sozinho, compartilha depois esse vídeo com alguém que você ama muito e que você gostaria que ouvisse essas palavras. Mas tudo aquilo que eu posso passar e dizer para você nessa oração é intimidade com o Espírito Santo. Se você me perguntar quem te põe de pé, quem te faz acreditar, confiar e esperar, eu vou te dizer, é o Espírito Santo. É com ele que eu brigo, é com ele que eu choro, é com ele que eu bato os meus papos, é com ele que eu entrego os meus sonhos e digo, Espírito Santo está aqui, os meus sonhos estão aqui, eu entrego para ti. Então eu quero dirigir essa oração para você e dizer, viva uma experiência com o Espírito Santo nesse momento. Se você está aí na tua sala, se você está... O lugar onde você estiver agora, se for possível, coloca a mão no teu coração e fale com você mesmo, dizendo, Espírito Santo, eu abro o meu coração para você, eu quero te sentir de novo, porque a minha fé está fraca. A minha fé, ultimamente, não tem correspondido à vontade de Deus. Então, nesse momento, eu entrego a minha vida de novo. Eu quero de novo recomeçar a minha caminhada. Eu entrego a ti, Espírito Santo, tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Talvez você se sinta nesse momento miserável, não se sinta capaz de poder viver isso com o Espírito Santo. Eu quero dizer para você, ele está aqui, ele está no meio de nós, para mim e para você. Deus veio, Jesus, né, veio nesse mundo viver em família para sentir aquilo que nós sentimos, para que hoje a gente possa poder viver essa liberdade de recomeçar todos os dias, de viver o perdão. Perdoe, viva o perdão dentro da tua família e você poderá recomeçar de novo uma vida nova. Dê o lápis para Jesus escrever uma nova história. E dessa forma eu quero cantar então essa canção que fala do Espírito Santo e é ela que me fortalece e que eu tenho a oportunidade de hoje levar também um pouco dessa experiência que eu vivo com o Espírito Santo para as pessoas. Espírito
Espírito Santo, amor que queima, fogo que devora, vento que sopra. Espírito Santo, amor que queima, fogo que devora, vento que sopra. Queremos sentir, não iremos resistir. Este é o teu poder, não iremos resistir. Enche este lugar, enche este lugar com tua força, com o teu poder. Enche este lugar, enche este lugar com tua força, com o teu poder. Que esse Espírito Santo encha a tua vida, a tua casa, a tua família com a tua força e com o teu poder. Amém. Amém, gente, que delícia. A gente ficaria aqui a noite inteira, mas temos que ir para casa e para que semana que vem a gente esteja de volta. Antes de me despedir da Gra e despedir de vocês, quero agradecer mais uma vez as pessoas que contribuem para deixar eu bonita, para que eu venha aqui todas as vezes falar com você. Então, meu cabelo é da Mara, minha amiga Mara. As unhas essa semana é da Thaís, da Norinha. E a roupa, com certeza, até a Gra tem gostado dos meus modelitos, coisa de amiga. Ela disse que já vai lá, viu, Fran? A Gra vai aí, ó, dá um jeitinho, ó. Minha roupa hoje é da Ricasse, lá da Avenida Paraíba. E que eu uso lá, a Gra, por ser minha amiga, com certeza vai usar também. O que falar pra você, meu bem? Obrigada. Muito, muito obrigada, viu? Deus abençoe, que essa sua missão só cresça. Palavra viva! Vocês tinham uma entrevistadora e não sabiam, né? Gente, ó, é só porque ela é minha amiga, tá? Não é não, não é não. Mas olha, parabéns mesmo. Como eu disse no começo, volto a repetir, a honra é toda minha de estar aqui. Porque sim, uma comunidade que nos inspira tanto, nos convida a estar aqui, é nós que devemos nos sentir honrados. Muito, muito obrigada. Imagina. Galera, ó, então vamos ficar assim essa noite com essa presença maravilhosa, com essa voz. Nós já estamos marcando com ela, para ela vir fazer uma quarta. Como é que é o nome, Aninha, das quartas-feiras? É, Louvor e Canções. Com o maior prazer. Ela vai vir soltar a voz e com o Gil e tudo mais. Acompanhe ela também, Graciele Oficial, com 2L nas redes sociais. Ela também tem todo o material que ela ficou me devendo. Ela tem uns colares, uns terços de cristais, umas camisas, The Shirts, agora é The Shirts. Entra lá também, ajude essa missão, porque como ela bem disse, a missão ela tem que ir levar e é dela, e você pode contribuir também adquirindo os produtos, para não falar do CD, entre tantas outras que tá lá também. Se você entrar lá, tá disponível no YouTube, no Facebook, tá em Spotify também? Tem no Spotify, você pode colocar lá Graciele Oficial. E como a Gi disse, se você quer conhecer o nosso material, entra no Instagram, lá a gente disponibiliza as camisetas, né, que é as famosas camisetas do terço que eu vendo, né, que é uma parceria minha com a Osmose. Eu não posso deixar também de falar, já que você agradeceu, né, a Osmose, que é minha parceira há tantos anos, e as T-shirts, que é Daniela Cristina. E eu vou aproveitar para fazer um convite. Vai lá no feed, tá rolando um sorteio muito especial, que é o mês da vocação. Eu fiz lá junto com a Daniela Cristina, nós fizemos um sorteio onde a gente vai dar 4 terços da minha missão, um deles é o de cristal, e 4 T-shirts. Então, vai lá aproveitar. Corre lá, galera. E compartilhe também esse vídeo pelo Instagram, pelo Facebook. Acompanhe, ative o sininho para que a gente possa atingir a meta. A Gra não precisa, porque ela já tá lá na meta do YouTube, lá na frente.
Mas nós, como simples que somos, humildes, ainda não falta pouco para a gente chegar. Mas você pode nos ajudar compartilhando, ativando o sininho e notificação. Encontro encerrado. Eu já quero deixar aqui meu beijo, meu abraço e dizer para você que eu já te espero, que eu já tô morrendo de saudade de você vir comigo sexta-feira que vem. Gra, mais uma vez, ó, você mora no meu coração, você sabe, também. sua família, enfim. Para você, família que nos vê, que nos acompanha, valeu pela perseverança, pela espera e nós nos vemos semana que vem. Até lá, combinados? Beijo, tchau!